Fecha os olhos, né? Eleva o pensamento ao trono da graça. Nós vamos dar início agora ao culto a esse Deus maravilhoso, falando com Ele, né? Abrindo o nosso coração e pedindo a Ele que nos dirija aqui no nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui na Tua presença, em primeiro lugar, agradecendo por essa semana abençoada que o Senhor nos concedeu e por essa semana que está se iniciando hoje. Agradecendo, primeiro de tudo, pelo Senhor ter nos salvo. Agradecendo, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem suprido em nossas vidas. Toma nas Tuas mãos cada vida que está participando deste culto, que irá participar também depois, através de vídeos, Pai. Que o Senhor esteja cuidando das suas necessidades em nome do Senhor Jesus, suprindo eles espiritualmente, renovando a fé, capacitando para enfrentar todos os problemas, dificuldades, adversidade desta vida em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor tome a direção do culto, que tudo que seja feito aqui, meu Pai, seja para a Tua honra, a Tua glória, o Teu louvor. Nos prepara, purifica os nossos corações, perdoa os nossos pecados em nome do Senhor Jesus e seja o Senhor abrindo os nossos entendimentos, Pai, para que nós possamos compreender a Tua palavra no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero cumprimentar a todos na igreja aí com a paz do Senhor Jesus. Vocês que estão participando também, que irão participar depois pelo YouTube aí. Também cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus esteja abençoando a todos. E também já começar a cumprimentar o nosso irmão Luiz, né? E pedir a ele aí que fale aquilo que Deus está colocando aí no seu coração para trazer a igreja nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Eduardo? Amém. Eu saúdo a todos aí com a paz do Senhor, a todos que estão nos assistindo agora, e que estão nos assistir depois, e que todas as famílias aqui representadas sejam muito abençoadas. Pastor, eu trouxe hoje no Evangelho de Lucas 22, versículos 39 e 44. Lucas 39 a 44, né? Eu vou pedir aos irmãos, quando não estiver falando, só um minutinho para melhorar a sua fala aí, irmão Luiz. Pedir aos irmãos que quando não estiver falando, que deixe o microfone fechado, tá? Para facilitar aqui, para todo mundo poder escutar. E depois, quando quiser falar, intervir, pode à vontade abrir o microfone e falar, tá bom? Então tá, vamos prosseguir, irmão do Senhor Jesus. Eu gostaria de trazer hoje, o sentido geral da mensagem é falar um pouquinho de oração cruzada, logo no início, e imediatamente falar da grande compensação que é a intercessão de Cristo e do Espírito Santo por nós. Né? Quando uma oração não é atendida por Deus. Né? Então eu vou começar a leitura. Lucas 22, dos versículos 39 ao 44. Lucas, pastor, se tiver alguma coisa incorreta no final, o senhor faz os ajustes, né? Tá bom? Então vamos lá. Jesus no Getsêmani. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de 1 tiro de pedra, e, de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, faça de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. E ficamos por aqui, amém? Pastor, eu gostaria de ressaltar aqui o versículo 42 e 44, dizendo: Pai, se queres, faça de mim esse cálice, e tudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Jesus sabia porque ele veio estar no meio de nós.
ele sabia que ele iria padecer. A cruz é uma morte de asfixia, muito sofrida, insuportável. E ele, como veio também, mesmo sendo Deus, Jesus Cristo era um homem, naturalmente, ele pediu a Deus, eu não sei como é que eu vou aguentar isso. Mesmo com o consolo do Pai, mandando anjos, ele está aqui, ó, no versículo 44, e estando em agonia. Isso, um Deus não fica em agonia. Não existe isso. Mas para o homem existe agonia. E o Senhor, o nosso Pai, não acolheu a oração, embora tivesse trazido conforto. Algum conforto a Jesus. Não é? E muitas vezes nós não temos as nossas orações respondidas ou acolhidas como nós queremos. E é isso que eu gostaria de colocar. Deixa eu abrir agora aqui o escritinho. Na medida em que Jesus foi crucificado e nós tivemos o perdão dos nossos pecados e nós fomos feitos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, na medida que tudo isso nós tivemos uma grande compensação. E nós podemos ver em Lucas 22, 31 e 32, que está assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortaleça teus irmãos. Então, o que aconteceu? A intercessão de Cristo, porque ele deixa bem claro, mas eu roguei por ti. Ele deixa bem claro. Muitas vezes o diabo tenta fazer coisas horríveis nas nossas vidas, mas devido à intercessão de Cristo, elas não se concretizam. Então, veja bem, a oração de Jesus no Getsemane não foi atendida, mas graças a Deus, hoje ele intercede por nós diante do Pai. Existe um outro tipo de intercessão, que é a intercessão para aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. E está em Hebreus 7:25 e 7:25. Eu vou ler. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Isso prova o seguinte, que Jesus continuamente, ele não está só sentado à destra do Pai, ele está de forma contínua intercedendo por nós. Isso é uma condição de alívio muito grande, isso muito bom. Nós passamos pelas nossas dificuldades na vida, nós temos dificuldades de pagar as nossas contas, de arranjar trabalho, todo tipo de dificuldade. E esse homem exterior, o nosso homem exterior fica muito aguçado. Mas nós precisamos sempre meditar na palavra para que o homem exterior não destrua o homem interior. E existe um terceiro tipo de intercessão. E essa intercessão é uma intercessão por necessidades prioritárias que nós desconhecemos. Muitas vezes nós oramos alguma coisa, mas aquilo é a oração do homem exterior. Mas Deus sabe tudo. E para isso Ele não nos enviou o Espírito Santo. E vem aqui. Isso está em Romanos 8:26. Então vamos lá. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o Espírito Santo verifica as nossas reais necessidades que nós temos e diante de Deus também intercede
por nós por coisas que são fundamentais para as nossas vidas e que nós desconhecemos. Então, meus irmãos, a mensagem que eu queria deixar é essa mensagem de esperança. Nós não estamos na terra aqui jogados à própria sorte. Não. O Senhor Jesus nos enviou o Espírito Santo, que não só intercede, como fala conosco. Ele nos deixou a sua palavra. E o Espírito Santo, ele também opera em nós para que nós possamos entender a palavra, ter a nossa fé reforçada. E paralelamente a isso, o Senhor Jesus não está confortavelmente sentado à destra do Pai olhando tudo. Não. Ele está clamando por nós, intercedendo por nós o tempo inteiro. Por isso, se alguma oração nossa alguma vez não foi respondida, ou não foi respondida como nós temos a certeza de que ela foi respondida e que há uma intercessão por nós e que há toda uma atenção por nós na parte do nosso Pai. Amém, irmãos? Era o que eu queria deixar aí e eu agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. É importantíssima essa questão da intercessão, né? O irmão frisou bastante aí. Pastor, você tem que ligar o microfone. Senão não dá para escutar, né? Vou voltar. Então, irmãos, é importantíssimo, aí, o irmão Luiz trouxe aí essa questão da intercessão, né? E eu vi aqui algumas coisas interessantes dessa intercessão constante, né? Que Jesus, ele não está ali à destra de Deus apático, né? Quieto, né? Inerte, né? Mas ele está todo o tempo intercedendo. E uma coisa que tranquiliza os nossos corações é aquela questão que o irmão Luiz tratou muito aí a oração que não é respondida, o que parece, né? Que não é respondida. Na verdade, todas as orações de alguma forma elas são respondidas. E que existem necessidades maiores, né, irmão Luiz? É isso que o irmão falou, né? Que existem necessidades maiores que nós desconhecemos, mais importantes, né? Mais estratégicas, e que o Espírito ele intercede por nós, por estas necessidades. O irmão citou aí Romanos capítulo 8, versículo 26, né? Para expressar isso aí, essa atuação do Espírito Santo na nossa vida e essa confiança que nós devemos ter quando nós colocamos diante de Deus as nossas situações, os nossos problemas, nosso homem exterior, que é cercado de problemas, né? Trabalho, família, né? Uma série de coisas que precisamos resolver. Cada vez mais, quanto mais tecnologia nós temos, menos tempo nós temos, né? A coisa vai cada vez apertando mais, e isso gera aí nesse dia a dia uma série de necessidades que nós precisamos tratar com Deus. Mas Deus, ele sempre vai para aquela necessidade essencial, primordial das nossas vidas, que é a salvação no Senhor Jesus. Então, mesmo quando o irmão citou essa parte do Satanás, né, tinha pedido a alma de Pedro lá para cirandar, né, para passar lá na peneira lá, para acabar com Pedro mesmo, né, e Jesus foi lá e intercedeu, né, ele foi lá e tirou Pedro daquela situação que ele iria realmente penar das mãos de Satanás. E a gente entender que, na verdade, sempre o Senhor Jesus, ele está fazendo isso em nossas vidas, ele está cuidando dessas nossas necessidades, ele está cuidando de nós. Então é importante essa palavra aí, a intercessão constante, né? Uma palavra de intercessão constante, e que o irmão apresenta o Senhor Jesus, né, de uma forma aí muito importante, como nosso sumo sacerdote, que é a função dele hoje. Então, importante para nós aqui entender isso, né? O irmão trouxe muito bem aí, que Jesus hoje ele não é juiz, ele não é o carrasco, né? Hoje ele não está julgando ninguém por nada. Hoje ele é o advogado, hoje ele é o intercessor, hoje ele é o caminho que nos leva até a Deus, aliás, o único caminho, né? O caminho, a verdade e a vida, que nos leva até a Deus, e que essa porta está aberta para todos, não tem restrição. Até vai ter uma continuação na palavra aí sobre isso, porque não tem restrição. Tem gente que quer fechar a porta do céu, que quer segurar a porta que só ele pode abrir. Não existe isso, né? A única chave é realmente o Senhor Jesus, e é ele o nosso Salvador,
e nós devemos crer nisso, né, para a nossa salvação, e nós devemos levar essa palavra para aqueles que estão aí sem o conhecimento, né, porque a primeira coisa é o conhecimento, e depois do conhecimento, pelo Espírito, vem a prática. Então são duas coisas que estão alinhadas aí, e que nós também, né, só complementando, né, devemos estar agindo diante desse intercessor, que é o Senhor Jesus, como intercessores aqui nessa terra, pela família, né, pelos amigos, pelos colegas do trabalho, por aqueles que não são tão amigos, né, por aqueles que se opõem a nós também, intercedendo mesmo pela salvação, pela vida dessas pessoas, pelo país, pela nação. Nós sempre oramos, né, pelo país, pela nação, pela terra, né? Para quê? Para que muitas pessoas elas possam vir ter conhecimento do Senhor Jesus e serem salvos. Então que Deus ele continue usando aí o irmão Luiz, né, sempre, né, trazendo sempre uma palavra que vai realmente ela ter uma utilidade prática nas nossas vidas. O importante é isso, a palavra ela tem que ter. Não adianta você falar aqui 2 horas e não ter, né, uma utilidade prática. A palavra ela precisa ter uma utilidade prática na nossa vida. Então nós saímos daqui hoje com essa certeza no nosso coração que o Senhor Jesus ele está intercedendo por nós de diversas formas, em diversas situações, e em situações que a gente nem imagina, que a gente nem conhece, mas Ele está cuidando de nós. Que Deus continue abençoando o irmão Luiz aí, que nós possamos guardar esta palavra no nosso coração, no nome do Senhor Jesus. E vamos louvar o nosso Deus, né? Temos algum louvor hoje aí para... vamos louvar o nosso Deus com hinos 370. Quem tiver a harpa, pode abrir sua harpa no hino 370, tá? Vou acompanhar. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizeste por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu de venturas sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, curso celeste e consolação e liberdade de estar aos Teus pés. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Ó meu Senhor, Tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a Ti, mais
ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Aleluia. Glória a Deus, né? Vamos então a mais uma palavra, né? Vamos complementar aquilo que Deus quer falar conosco nesta manhã. Já falou sobre intercessão através da sua palavra. E agora nós vamos a Romanos, a Epístola aos Romanos, capítulo de número 2. Romanos capítulo 2, versículo 17. Glória a Deus, irmãos. Dá um tempinho para os irmãos aí. Ao contrário, enquanto isso eu vou falando com Deus aqui. Senhor nosso Deus, estamos aqui diante da Tua Palavra, e eu peço ao Senhor que ilumine os nossos pensamentos, nos faça lembrar, nos ensine, e abra, meu Deus, os nossos entendimentos, para que nós possamos compreender a Tua Palavra. Seja o Senhor falando aos nossos corações, uma palavra de edificação, de exortação, uma palavra de consolo, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Então, aqui na passagem diz assim, 17. Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas ao outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Dizes que não se deve cometer adultério, e cometes. Abomina os ídolos e lhes roubas os templos. Tu que glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa, porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a circuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão é transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele o que é interiormente, e circuncisão o que é do coração, do espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, essa é a passagem que nós vamos aqui trabalhar hoje, né? Mais um pouquinho, vou trabalhar mais um pouquinho. Primeira coisa, ver aí a situação, né? Então, essa é uma epístola, né? Uma carta que o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Roma, né? Aos romanos. E nesse momento ele está em Corinto, hospedado na casa de Gaio. Tem uns objetivos nesta carta. Então, Paulo tinha o objetivo de ir até a Espanha, de fazer ali uma incursão para o oeste, né?
e ele precisava ali pegar ofertas, donativos, recursos para que ele pudesse fazer essa incursão. Além disso, ele queria corrigir alguns boatos, né, algumas distorções a respeito das mensagens e de sua teologia. Por exemplo, dizia que ele tinha uma teologia água com açúcar, e a pessoa, uma vez salva pela graça, né, ela não perderia mais a sua salvação, ela poderia fazer o que quisesse, uma vez que ela tivesse a fé no Senhor Jesus. E Paulo ele veio dizer, olha, não é nada disso, né? Vocês estão tendo uma ideia errada daquilo que é o meu evangelho, né? Na verdade não é o evangelho que ele escreveu, mas ele fala o meu evangelho, é o evangelho que ele prega, que é o evangelho do Senhor Jesus. E ele queria corrigir essas distorções, né? Então ele vai falar sobre isso. Inclusive é uma questão do orgulho judaico, né? O orgulho do judeu de dizer, de uma parte deles, né, que quando ele se converte, não há mais necessidade de ficar preocupado com o que eles vão fazer ou deixar de fazer. Uma vez que se converteu, que fez a circuncisão, pronto, não precisam mais ficar temente em observar a lei, né, as coisas que Deus deixou para que eles observassem. Então, começamos aqui no versículo, deixa eu colocar aqui, no versículo de número 17 da palavra do Senhor, que começa dizendo assim: se porém tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus. Então ele está falando assim, justamente sobre esse orgulho que eles tinham de ser judeu, de se gloriar por ter um relacionamento pessoal com Deus. E esse orgulho fazia com que eles desprezassem os demais povos ao seu redor. Quer dizer, as outras pessoas elas tinham uma imagem muito negativa a respeito do judeu. Porque ao invés deles terem uma humildade para ganhar aquelas vidas para Deus, aquelas almas que estavam ao seu redor para Deus, eles faziam ali uma situação de exclusividade. Só nós que somos os detentores da palavra de Deus, só nós que herdamos a bênção de Deus. E Paulo ele está mostrando que isso era um tipo de orgulho que eles carregavam. O que isso tem a ver conosco aqui, né? O que isso serve para nós? É porque muitas vezes na igreja está acontecendo isso também, né? Não, só eu que sou evangélico, né? Só eu que vou ser salvo, você não vai ser salvo, né? Porque você faz isso, você faz aquilo outro. Ao invés de ter uma postura humilde, saber que todos nós somos salvos pela graça de Deus, nenhum de nós, né, é merecedor desta salvação, esse é o fato real, para que possamos ganhar estas vidas, ter uma preocupação com estas almas, estas vidas que se perderem, se partirem dessa terra sem o Senhor Jesus, terão uma eternidade de sofrimento. Então é uma atitude de humildade, né, de reconhecimento que Deus fez isso por nós. Em Deuteronômio, quando Moisés está dando as instruções finais para o povo de Deus, e Deus fala com Moisés assim, olha, não é por causa da santidade de vocês, não é por causa da moralidade de vocês que eu estou destruindo os povos que estão ao redor de vocês, que eu estou dando essa vitória para vocês. É por causa da maldade deles, porque vocês também são maus. E nós precisamos entender isso, né? A gente falou sobre o culto passado, né? Nós somos pecadores. Posicionalmente, diante de Deus, nós fomos colocados como justos pelo Senhor Jesus. Mas nós somos pecadores. E o judeu ele não tinha essa noção, né? Para ele ali, ele foi escolhido, ele era o nobre da fé, ele era o nobre espiritual, e os outros tinham que ir para o inferno mesmo, e acabou como se fosse uma sub-raça, né? Assim dizendo, né? Naquela situação que eles se colocavam naquela época, tá, gente? Naquela época, né? A posição deles naquela época. E aí Paulo ele fala sobre isso. No versículo 18 ele diz assim, que conheces a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Então eles tinham conhecimento de Deus, eles tinham, né, pelo menos verbalmente, aprovado todos aqueles mandamentos, achavam aquilo maravilhoso, né, diziam uns para os outros, falavam aquilo para os outros, né, tinham esse conhecimento e eram muito instruídos, né, eles iam à sinagoga.
e recebiam ali dos rabinos, né, e recebiam ali dos sacerdotes as instruções a respeito da lei. Então ele, muito instruído, passava o dia falando com os filhos, tinha aquela preocupação toda. Então havia realmente ali uma boa formação espiritual, teológica, né, sobre a palavra de Deus, como tem acontecido aí também na igreja hoje, uma boa formação, muitas pessoas conhecendo a palavra de Deus, muitas pessoas conhecendo a Bíblia, sabendo quem é Jesus, qual é a missão do Espírito Santo, por que tudo isso está acontecendo. Isso é muito bom, né? E Paulo está dizendo, vocês têm essas qualidades, eles tinham essas qualidades, né? Que é conhecer a Deus. No versículo 19 ele fala assim, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tá? Então, ele está falando aqui sobre todas essas qualidades, mas ele está também mostrando que existia ali uma certa exclusividade por parte dos judeus. Eles estavam assim um pouco preocupados com os outros povos em matéria de levá-los até a Deus, né, de converter aqueles povos. E muitos não estavam nem um pouco preocupados com isso, não estavam nem aí, estavam querendo viver aquela fé exclusiva. Se a gente lê o livro de Neemias, a gente vê ali que houve até separação e briga, né, porque tinham pessoas que tinham se casado com pessoas de outros povos, e então houve até uma situação difícil, né, baseados numa lei do passado e não entendendo, né, a revelação progressiva de Deus. Deus tem na Bíblia uma revelação progressiva. O que nós temos hoje com o Senhor Jesus não é a mesma coisa que o judeu tinha lá quando estava no deserto com Moisés. São coisas bem diferentes e eles não conseguiam entender, e nós precisamos entender essa revelação progressiva da Bíblia. O que é isso? Deus muda? Jamais. Ele é o mesmo ontem, hoje, será para toda a eternidade. Mas ele tem planos, ele tem projetos para nós em toda essa peregrinação. E o judeu ele não conseguia entender, mesmo vindo os profetas e falando, e explicando, mostrando qual era a vontade de Deus, como veio o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus, e foi parar na cruz, né, como nós sabemos aí. Eles não conseguiam entender isso. E é necessário que nós não caiamos aí nesse mesmo erro, né? Agora a igreja aí, algumas igrejas estão tendendo para isso aí, tendo esse orgulho, né, de se achar um povo exclusivo pelas práticas, por isso e por aquilo outro, e tirando o mérito exclusivo da salvação que pertence somente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é muito importante para a gente ter essa consciência como cristão, né? Então, esse exclusivismo atrapalhava em muito. Agora, Paulo, no versículo 21, vamos lá ver? Vamos ver primeiro os versículos, do 21 ao 23. Tu, pois, que ensinas ao outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu, que pregas que não se deve furtas, dizes que não se deve cometer adultério, e cometes? Abomina os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Então Paulo aqui mexe na ferida. O que é a ferida aqui, irmãos? A ferida é a hipocrisia. Tá? Eles estão pregando alguma coisa sobre adultério, né? E como a gente pode ver isso? Qual era o tipo de adultério? Era um adultério institucional. E Jesus vai falar sobre isso em Mateus 19. Como assim? Lá no próprio livro de Deuteronômio, quando Moisés dá os preceitos, não a lei, mas os preceitos, né? A lei é bem clara, não cometerás adultério, está bem claro ali. Mas quando Moisés dá os preceitos, por causa da dureza, e Jesus explica isso em Mateus 19, por causa da dureza dos corações deles, ele disse, olha, se tiver algum motivo pelo qual o marido não esteja satisfeito com a sua esposa, não era explícito, é que nem o pessoal faz lei por aí, faz uma lei assim meio doida, né, sem explicar para depois fazer confusão. Ele pode deixar a sua mulher, dar uma carta de divórcio e deixar a sua mulher. Entendeu? Então, para que isso? Para que quando eles conhecessem uma outra mulher que fosse mais agradável, talvez mais nova, alguma coisa assim, eles pudessem deixar a sua mulher e
dar a carta de divórcio e ir para outra mulher. Então, quando Paulo está explicando, está dizendo, isso aí vocês estão cometendo é adultério. Não adianta você ter um pedaço de papel e legalizar esse negócio. Você está cometendo adultério. Porque existe ali a cláusula de exclusão, que é a questão do adultério. Né? Se você cometeu adultério, você dá o direito ao teu cônjuge de se separar e viver a vida dele. Fora isso, né? A não ser outro tipo de crime, que é violência, né? Morte, isso é crime também, claro. Não existe outra razão que você possa deixar o seu cônjuge. Juntará o homem, a sua mulher, os dois farão uma só carne. Então Paulo está explicando isso. Vocês abominam os ídolos. Você fala ali, olha, isso aí é idolatria, isso aí que você está fazendo. Mas você vai lá e quando você domina aqueles povos, quando você exerce domínio sobre aqueles povos, você vai lá nos templos deles e saqueiam as suas riquezas. Roubam os bens dele. Vocês furtam. Né? O judeu, isso também é bom vocês depois dar uma lidinha no livro de Deuteronômio, fala muito sobre isso, né? A finalização, a revisão final do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Faz uma revisão final, né? Vem ali Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, aí depois no Deuteronômio ele faz uma revisão dos 4 livros anteriores, então você tem ali uma boa, né, imagem de tudo. Então, se puder dar uma lida no livro de Deuteronômio, você vai ver esse negócio aqui que ajuda bastante a gente compreender a Bíblia, né? Compreender aqui para frente. E ali no livro de Deuteronômio estava dizendo assim, mais uma leizinha, uma lei para agradar ali, né? Preceito, não lei, preceito. Vocês não podem cobrar juros de um irmão judeu. Mas quando vocês fizerem negócios com alguém que não é judeu, vocês podem cobrar os juros. Né? E aí eles ampliavam isso. Quer dizer, eu posso agir nos meus negócios de uma forma desonesta com alguém que não seja judeu, porque eles são, né, não são como nós, eles são outro tipo de pessoa, né? Nós somos melhores, eles não são tão bons assim. Então, Paulo estava falando sobre isso, que engana, que furta. Paulo está abrindo a mente deles para os pecados que eles cometem, né? Que abominam os ídolos, mas roubam os templos. Está tudo aqui bem colocado, falando sobre isso, essa hipocrisia. Lembra que Jesus fala sobre isso em Mateus, né? Versículo 13, ele fala que eles fecham o reino de Deus e não deixam, capítulo 23, versículo 13, se você quiser aí pode anotar, né? Mateus 23, 13. Eles fecham o templo e não deixam a porta do céu, né? A entrada do céu, e não deixam quem quer ser salvo entrar. Jesus fala sobre isso, né? No versículo de número 15, ele fala assim, ó, vocês, né, são falsos, né? Vocês dão falsos ensinamentos às pessoas e fazem com que essas pessoas, ao serem convertidas por vocês, se tornem 2 vezes mais merecedoras do inferno do que vocês. Versículo 15 lá do capítulo 23 de Mateus. E depois do versículo 26 ao 28 do referido capítulo 23, Mateus, ele fala da aparência exterior do judeu. O judeu ali, especialmente ali, está falando dos escribas, né, dos sacerdotes, né, dos principais do templo. Vocês são como sepulcros caiados, por fora bonitinho, limpinhos, jeitosinho, mas por dentro estão cheios de ossos podres. Isso Jesus também mostrando sobre isso. O Tiago, sobre essa questão da lei, capítulo 2, né, o apóstolo Tiago na sua epístola, capítulo 2, versículo 10, ele diz o seguinte: vocês aí, chega a pessoa lá no templo, está bem vestida, tá ali com joias e tal, vocês recebem, bate palma, solte fogos e tal, aquele negócio todo. Mas chega ali uma pessoa mais humilde e tal, aí ninguém dá atenção, ninguém quer falar com aquela pessoa, e ele fala, gente, isso aí que vocês estão fazendo é errado, isso aí é pecado. Isso aí chama-se acepção de pessoas. Vocês estão sendo pessoas que discriminam. Isso é um pecado. E outra coisa, isso para a gente ligar aqui, quem observa toda a lei, mas que tropeça em um ponto da lei, se torna culpado de todos eles.
Olha como o negócio é difícil. Só para mostrar que pela lei não dá mesmo, né? A gente já viu que não dá, né? O judeu tem que ver também. Então não dá. E aí no versículo, desse capítulo 2 de Tiago, no versículo 2, ele diz: assim falai, assim que você prega, né? Assim que você ensina as pessoas, assim também você deve proceder. Então o Tiago, ele é bem claro sobre explicar esse negócio. E Paulo está falando, né, sobre essa questão dessa hipocrisia, dessa capa exterior. Será que é só os judeus? Será que nós hoje, se a gente vier para o nosso meio, né, vou falar do meio evangélico, que é o meio que a gente convive, né? Será que se a gente vier para o nosso meio, a gente não vai ver isso? Capas, né? Pessoas ali mostrando uma coisa para aqueles que estão ensinando, que estão pregando, mas quando você vai ver, não é nada daquilo. Tá? Mostrando o evangelho que não tem poder para salvar ninguém. Que não tem poder porque o evangelho ligado às coisas dessa terra, ligado aos interesses materiais, ligado às coisas que Jesus nunca se interessou no seu ministério aqui nessa terra. Então, muito ligado à prosperidade, à riqueza, aos seus problemas imediatos aqui nessa vida. Não é que nós não estejamos com necessidade de ter essas coisas supridas, mas isso não é o essencial, isso não deve ser ensinado como essencial, isso não tem poder para nos salvar. É isso que é importante a gente entender. Primeiro a salvação, primeiro Deus, e as outras coisas, conforme está em Mateus 6, versículo 33 e 34, nos serão o quê? Acrescentadas. Então a gente precisa ter essa noção para que a gente possa realmente viver um evangelho genuíno que salva, né? Aquele que realmente vai nos levar à salvação através do Senhor Jesus. Versículo 24. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa, porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Né? Então, ele fala aqui que muitas pessoas blasfemam, falam mal de Deus, falam que Deus é esse que esse povo serve. O camarada chega em casa com 2 quilos de Bíblia debaixo do braço e dá uma surra na mulher, bate nos filhos, espanca todo mundo, xinga, fala mal de todo mundo. Que Deus é esse? Quer dizer, a mesma coisa que estava acontecendo com os judeus, o pessoal ficava revoltado com as atitudes deles, com o comportamento deles, é a mesma coisa que nós podemos dizer que acontece hoje com alguma parte da igreja, com algumas pessoas que estão na igreja, os exemplos que são dados, né? Escândalos, né? Pessoas aí metidas em escândalos aí na vida pública, né? Quantos não são evangélicos, quantos não estão aí envolvidos, tudo isso aí mostrando que quem é blasfemado, são aqueles que servem a Deus, são aqueles que vão com 2 quilos de Bíblia debaixo do braço para a igreja e dizem que são crentes, né? E pegam o nome de Deus. Não é só a igreja, é o nome de Deus que é blasfemado. Então ele está falando sobre isso. E ele fala, olha, a circuncisão só tem valor, né? Aquela marquinha que é colocada ali no membro do homem, né? Quando ele se converte, quando ele é apresentado, né? Só tem valor, né, o judeu, se você pratica a lei. Tá? E se você não é praticante da lei, como está aqui, né, não adianta. Então o que significa? Que ali, aquela fé, aquele ato de ser judeu, ele só é validado se acompanhado da circuncisão vier a prática. O que serve para a minha vida prática? O que serve para a sua vida prática como cristão? O que serve para nós? Que a nossa fé no Senhor Jesus, ela só é validada quando as nossas atitudes estão de acordo com a sua palavra, com os seus ensinamentos. Então, vamos dar um exemplo mais prático aqui, né? Você recebeu aquele cartão, compra tudo, né? Aquele cartão que você pode ir daqui para a China, voltar, se hospedar onde você quiser, comer o que você quiser, aquele cartão poderoso, tá? Mas você recebeu também ali as instruções, você deve validar aquele cartão, você tem que ir lá, levar na máquina, no banco, fazer isso, aquilo outro, tem todos os procedimentos necessários para que você possa validar o seu super cartão.
Aí você recebeu o cartão, botou o cartão no bolso, saiu para viajar para o mundo todo e não validou o cartão. Aí eu pergunto, você vai conseguir usar esse cartão sem validar? Da mesma forma, a pessoa que não tem atitudes que comprove a sua fé, que esteja aliada com os ensinamentos do Senhor Jesus, que não está sendo dirigida pelo Espírito Santo, ela simplesmente não é salva. É essa que é a verdade. É isso que nós precisamos entender. Por quê? Porque quem valida isso é o Espírito Santo. E quando nós cremos no Senhor Jesus, no capítulo 1 de João, nós recebemos poder de Deus para sermos transformados em seus filhos, que é o Espírito Santo. Então, se nós recebemos o Espírito Santo, tem que haver mudança. Tem que haver atitudes diferentes. Então é isso que ele está falando, é isso que ele está mostrando aqui. Não adianta. Nós primeiro temos que ter conhecimento. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Está aí, né, João 8. Mas, depois do conhecimento, é necessário que também tenha a prática. E essa prática ela vem pelo Espírito, é a presença do Espírito, não é uma coisa forçada. Eu vou fazer assim porque eu sou crente, porque eu sou salvo, não. O Espírito Santo nos constrange a ser gratos e a sermos obedientes. É Ele que trabalha isso em nossas vidas. Isso não vem de nós, agora eu sou super-homem, vou fazer, né, eu sou a Mulher Maravilha. Não, isso vem de Deus, isso provém de Deus, para que ninguém se glorie. Isso vem de Deus, por isso que é importante. Ninguém faça que nem um judeu, bata no peito, eu sou melhor do que os outros. Não, se eu estou convertido, eu quero que o meu irmão, que o meu vizinho, né, que o meu inimigo, né, que aquele que se apresenta como meu inimigo, eles se convertam, que eles sirvam ao meu Deus, que eles sejam salvos. É essa a diferença. E não se gabar, eu vou para o céu, você vai para o inferno. Então isso aí está faltando alguma coisa aí. Tem alguma coisa que não está certa nessa conversão. Então isso é importantíssimo aqui para nós. E para a gente fechar aqui, né? Falta só 2 versículos. Não, é 26 e 27, né, agora, né? Se, pois, a circuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como incircuncisão? E se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão és transgressor da lei. Então ele está mostrando uma coisa importante. Eu falei 2, mas falta mais 2, tá? Falta 28 e 29 ainda. Vai já terminar, né? Então ele está mostrando para a gente uma coisa importante, né? Se a pessoa é incircuncisa, ela não conhece a Deus, ela não está na igreja, ela não conhece o Evangelho, mas ela observa a lei natural. Vocês já ouviram falar lei natural? Romanos 1 fala sobre a lei natural, que Deus a gente conhece pelas coisas que foram criadas, que Deus ele colocou dentro de nós esse conhecimento do que é certo e errado. Quando foi que ele colocou isso? Quando ele nos criou lá em Gênesis. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança moral, sabendo, né, as coisas que estão certas. A gente não tinha um conhecimento prático, né, do mal, a gente não conhecia o mal, né? Depois que houve aquele problema lá com o fruto ali proibido aqui, né, da árvore do conhecimento, que o negócio desandou. Até então a gente não conhecia o mal, mas nós já tínhamos essa semelhança moral. Então, embora essa semelhança ela tenha sido corrompida, ela tenha sido abalada pelo desastre, né, pela tragédia lá no Éden, nós ainda temos ela. E aquelas pessoas, porque alguém pode ter perguntado na hora que Paulo estava ali ditando para que o seu secretário escrevesse a carta, pode ter perguntado para Paulo assim: e Paulo, o que vai acontecer com aquele homem que está lá naquelas ilhas perdidas, que nunca ouviu falar de Jesus, que nunca ouviu falar nem de judeu, nem de nada, conhece quem é Abraão, Jacó, nada disso? O que vai acontecer com esse pobre coitado? Ele vai para o inferno? Aí não, porque Deus colocou dentro de nós o conhecimento daquilo que é certo e daquilo que é errado. E quando a pessoa, não tendo a lei, não tendo o Evangelho, ela própria caminha fazendo aquilo que é certo, ela vai ser julgada segundo a lei da consciência. Da semelhança moral
que nós temos com o nosso Deus. É isso que ele está falando. E Paulo diz mais aqui, se você viu, estas pessoas que não são judias, e também para nós que não são cristãs, né, que não se converteram, mas que obedecem essa lei natural, não foi porque elas não quiseram, que se ouvir e rejeitar, aí já é outra história, tá, irmãos? É porque elas não tiveram oportunidade, é diferente, tá? Vamos falar bem claro aí, para eu não sou eu, não. Aí você está se orgulhando contra Deus e aí é outra história. Essas pessoas que não tiveram oportunidade, que não conheceram a palavra, que vivem afastadas, elas serão julgadas pela lei natural, pelas suas próprias consciências. E uma vez que elas sendo julgadas e sendo aprovadas, não sendo condenadas, elas vão julgar vocês. Já pensou? Uma pessoa que nunca conheceu o Evangelho, uma pessoa que nunca conheceu a Torá, a lei, se sentar lá conosco no céu, né, para julgar um irmão, uma irmã que estava dentro da igreja, que não estava ali com o coração ligado ao Senhor Jesus, mas é o que está dizendo aqui a palavra, né, o que Paulo está explicando, querendo tirar a pessoa que está desse caminho e fazer ela acordar e dizer, olha, sirva ao Senhor de todo o seu coração, não fique com essa capa, não fique escondido dentro desse sepulcro caiado, venha servir em espírito e em verdade. É o que ele fala conosco aqui. Precisamos servir a Deus em espírito e verdade, acordar, não se deixar iludir pelas coisas que esse mundo oferece. Muitas pessoas elas estão pregando Jesus, mas estão vivendo de acordo com as normas desse mundo, com os ditames desse mundo, a filosofia desse mundo, e isso não resolve, isso não adianta. É preciso realmente viver o Evangelho, praticar o Evangelho. Fechando então, porque não é judeu quem é o apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Tá? Então, ele está explicando, né, para a gente finalizar aqui, quem é o judeu, né? Não é aquela pessoa que é só que recebeu uma marca, que segue os rituais, que faz os sacrifícios, né? Não é esse. Quem é o salvo no Senhor Jesus? Também não é essa pessoa que vai para a igreja aos domingos, que carrega 5 quilos de Bíblia. Não estou dizendo que a pessoa tem que ir sim, tá, irmãos? Isso faz parte da nossa vida cristã, né? Ir para a igreja, carregar sua Bíblia e tal. Mas não é aquela pessoa que faz isso, mas só de uma forma superficial, só uma capa. Ele diz, não é esse que é o Filho de Deus. Tá? E outra coisa, Paulo ele fala de judeu, aqui ele está explicando que ele está mostrando para o judeu, né? Está tirando aquele orgulho do judeu. Mas até o judeu hoje, se ele não aceitar o Senhor Jesus, ele não é salvo. Essa que é a grande verdade. E isso nós precisamos ensinar. Só é salvo quem recebe o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Não adianta, irmãos. Por quê? Porque o Evangelho está aí. Então, o pior pecado não é o adultério, são pecados graves, a gente deve se afastar deles, né? Não é adultério, prostituição, furto, corrupção, são pecados graves, né? Mas o pior de todos estes é negar o Filho de Deus. Esse é o pior pecado. E é por esse pecado que as pessoas serão lançadas no inferno. Porque quem recebe o Senhor Jesus é transformado. Quem recebe o Senhor Jesus, irmãos, é Ele que dá o poder. Você, ai meu Deus, eu não vou conseguir deixar esse vício, eu não vou conseguir deixar esse comportamento. Não, é Ele que nos dá o poder. Nós precisamos entender, é Ele que faz a obra. Por isso que nós precisamos deixar o Senhor da obra fazer a obra dentro de nós, trabalhar em nós, pedir a Ele que trabalhe em nós. Claro que nós temos que fazer a nossa parte, é claro que nós temos que nos esforçar, mas fica muito mais leve quando nós cremos que o Senhor Jesus é que está fazendo esta obra, como o irmão Luiz pregou agora há pouco. É Ele que está intercedendo por nós, é Ele que está trabalhando por nós, é o Espírito Santo que faz esta obra maravilhosa. Então isso, na vida prática nossa, serve para nos aproximar mais de Deus, não só pelo conhecimento. Claro que primeiro temos que ter o conhecimento, né? Primeiro a fé vem pelo ouvir, então a gente precisa do conhecimento. Mas depois nós precisamos a prática. O que nos aproxima mais de Deus
é a nossa prática diária, aquele momento de oração. Muitas vezes você vendo que alguma coisa pode ser até agradável aos seus olhos, mas que ela pode fazer mal ao seu coração e você se afastar daquilo ali. Então são esses tipos de coisas, são esses tipos de decisões, de batalhas que são tomadas no nosso dia a dia, nas coisas que ouvimos, falamos, olhamos, sentimos, tocamos, pensamos. É isso que vai fazendo uma transformação, é isso que vai fazendo uma circuncisão no nosso coração, porque o circunciso é aquele que é circunciso no seu coração pelo Espírito Santo de Deus. E Deus ele possa então trabalhar em nossos corações a cada dia mais, nos dando o crescimento da fé sadio, né? A cada dia, para que nós possamos não só ficar firmes nós mesmos na sua presença, mas para que nós possamos levar a outros também pela fé à presença do Senhor Jesus. E que Deus abençoe a todos. Eu vou passar a passagem ao nosso irmão Luiz. Amém, pastor. Gostei muito da palavra. Gostaria só de